Atlético, Cláudio Rezende. Voltar a vencer quase 2 meses depois, fora de BH. Missão do Galo amanhã em São Paulo. Técnico Barba Domingues tira agora últimas dúvidas na escalação. O Galo na Neoquímica Arena, amanhã 6h30 contra o Corinthians. O Galo que está tentando manter o embalo, vem de vitórias importantes na Arena BRV. Contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, na última semana. E na última quinta-feira também teve vitória expressiva na Copa Sul-Americana. O time está tentando engrenar. Agora o grande desafio é voltar a vencer fora de Belo Horizonte. Quando o Galo está passando por aqui, por Confins, para pegar o voo, o avião, normalmente não vem dando bons resultados, né? O Atlético vem com o desempenho muito ruim, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas outras competições, quando sai de Belo Horizonte. A última vitória do Atlético fora no Campeonato Brasileiro, e foi a única, foi diante da Chapecoense, no início de abril. Então, são quase 2 meses que o Galo não vence fora de BH no Brasileirão. Teve sim o clássico contra o Cruzeiro, o Galo foi visitante, mas no Mineirão, né, aqui em Belo Horizonte. Mas também foi a outra vitória do Galo como visitante neste Campeonato Brasileiro. Nath Fiuso, o Cláudio Rezende tocou num ponto muito importante. Quando pega o aviãozinho ali no aeroporto de Confins, não dá pra levar a Arena MRV na bagagem. O Galo, como visitante, não tá indo bem, Nath. Pois é um problema, né? Se eu não me engano, são 8 jogos fora de casa, com 6 derrotas e 2 vitórias apenas, né? Um time que busca regularidade não pode ter esses números quando o assunto é jogar como visitante. Aliás, o grande desafio do Atlético é ter regularidade, né? Regularidade em somar pontos dentro e fora de casa, regularidade nas atuações, no desempenho, regularidade do ponto de vista defensivo. A gente tá vindo aí de um jogo agora em que o Atlético passou em branco no sentido de ter sua meta vazada, né? Venceu por 2-0, não sofreu gols, algo que não acontecia há 49 dias, 13 jogos consecutivos do Atlético sofrendo gols. Então, buscar essas regularidades em diferentes sentidos, âmbitos do jogo, é o desafio desse Atlético, que vem agora de uma sequência positiva de vitórias, de um time que está desempenhando bem. Acho que o Eduardo Domingues tem buscado a repetição para dar cara, para dar identidade a esse time, né? A gente tem visto um Atlético agora que usa muitos corredores, com o Coelho e com o Lodi, né? Acertou ali o Natanael como esse terceiro homem do setor defensivo, que ajuda também na saída de bola. Esse meio-campo ele tem alternado, acho também que ele vai de Franco, assim como o Edu, mas são possibilidades, né? Um time um pouco mais solto, um time um pouco mais contido ali na marcação. É um adversário difícil, né? Se o Atlético tem dificuldades como visitante, o Corinthians é historicamente um dos melhores mandantes, na Neoquímica Arena isso vem se confirmando jogo após jogo. É um Corinthians muito forte por lá, que usa muitos jogos com os seus laterais, então é um Atlético que vai ter que ter atenção a isso, justamente pelo ponto que destaquei anteriormente, de ser um Atlético que tem jogado muito pelo lado do campo, mas vai precisar ter uma recomposição bem feita, porque Mateuzinho e Matheus Bidu são peças importantes desse Corinthians do Fernando Diniz. É um Corinthians que usa demais o jogo aéreo, principalmente com o Ranieri, com o seu zagueiro, né? Então, o Gustavo Henrique. Então, o Atlético tem que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que o Atlético vem ao longo das últimas temporadas sofrendo muito com o jogo aéreo defensivo, e o Corinthians faz muitos gols dessa forma. Então, é um outro ponto de atenção. Mas é isso, é tentar competir, é tentar seguir sendo esse time de operários, né? O torcedor falou isso essa semana lá no Seu Nome, Seu Bairro. Um time que todo mundo corre, um time que todo mundo se entrega, um time que tem sido escalado por méritos, por desempenho, por perfil tático e não só pelo nome, pela grife, pela história, pelo currículo, né? Um Atlético que todo mundo tem se responsabilizado com e sem a bola, e tentar somar esses pontos como visitante, porque o Atlético vai fechar esse Brasileirão com 2 jogos fora de casa. E não dá para imaginar o Atlético não pontuando nessas últimas 2 rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo, porque senão
volta lá para a zona do rebaixamento ou para muito perto dela, né? Como a gente até destacava no bloco do Cruzeiro, a diferença é muito pouca, tá tudo muito embolado. Então não dá para se dar o luxo de, não vou pontuar porque é jogo fora de casa. Nada disso. Precisa pontuar, precisa mirar a vitória, por mais difícil que seja jogar lá em São Paulo contra o Corinthians, depois jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco. O mais importante é que é um time que tem tido um futebol mais coletivo, mais solidário, todo mundo participando mais. Novos protagonistas surgindo, né? Renan Lodge, Cassierra, Bernard, Alan Minda, todos eles regulando, marcando gols, dando assistências. Esse é o primeiro passo para buscar uma vitória fora de casa contra um adversário complicado. Atlético não consegue... Esse menino é animado, hein? Animadaço, não consegue emplacar resultados positivos jogando fora de casa. Eu queria te ouvir sobre essa dificuldade que o Atlético tem. Não, o Galo nem empatar fora de casa consegue, né? Ganhou da Chapecoense, que vai cair pra segunda divisão. Ganhou do Cruzeiro, que é um clássico é clássico. E o resto perdeu todos os jogos fora de casa. Não arrancou um empate sequer. Então, assim, para um time que quer, igual falaram que esse ano o Atlético tem que voltar pra Libertadores de qualquer forma, o Atlético tem que pontuar fora de casa, gente. E esse jogo contra o Corinthians e contra o Vasco, os dois que restam até a parada da Copa do Mundo, o Atlético precisa pontuar, no mínimo empatar, mano. Tem que vencer, mas não pode perder. Não pode perder, vai ser um jogo muito difícil. Estaremos lá na Arena Corinthians, o jogo é domingo 6h30, se não me engano. E, cara, ganhar, pontuar aí, porque senão o Campeonato Brasileiro, a distância do primeiro do Z4 até o do G4 não, esse ano tá equilibrado bizarro, demais. Mano, tá muito bizarro. O São Paulo é o 4 com 24, o Corinthians tem 18, o primeiro time da zona. São 6 pontos. E é um confronto direto, né? O Galo tem que pensar nisso também. Todos os jogos agora são confrontos diretos. Ou seja, pra cima ou pra baixo. Não, o Atlético tem 2, né? Os 2 desafios do Atlético são de times que estão ali na mesma luta. O Corinthians é o primeiro na zona e o Vasco tá pouco abaixo do Atlético. Então, 2 jogos fora de casa, o Galo tem que pontuar. Tá aí o Michael, né? Quem sabe tá além do ex aí no domingo. Posso tentar te dar um negócio aí pra aumentar a sua esperança? Lá ele. Olha aqui, Ué, opa. Não. Só pra aumentar um pouquinho a esperança no jogo, olha só. Só aparecer a cabecinha, hein, Gabriel? Otávio, a cabecinha do Otávio chegando. Ó, dia 5 de abril, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Internacional, que balançava demais. Perdeu de 1-0. Essas coincidências... No dia, dia 22 de março, o Corinthians tinha um Flamengo com 1 a menos, empatou 1-1. No dia 11 de março, o Corinthians recebeu o Curitiba, perdeu de 2-0. A Neoquímica Arena, com o Corinthians que tem oscilado bastante, já não é mais aquela fortaleza. Mas sabe uma coisa que o Atlético não tem em comum com o Curitiba, Flamengo e o Internacional? O Internacional tem, né? Atravessar um bom momento. O Atlético não consegue enfileirar 3 vitórias seguidas no ano. Não consegue. Não consegue. Não, ele não teve. Não consegue. Só no Campeonato Mineiro. Voltou, né? É a segunda vez no ano que o Atlético vence 2 seguidas. A segunda vez no ano só. A vantagem de pegar o Corinthians agora, cara, é que o Corinthians é um time bom pra você... Assim, não pra testar a consistência, mas é porque é o professor Fernando Diniz, né? Então, assim, o Atlético pode Pro Barba Domingues é um prato cheio, né? Pro bem ou pro mal, assim, quando o professor Fernando Diniz erra a mão, meu filho, você pode chegar e fazer a festa. Então, pode ser um bom adversário nesse sentido. Eu não tô falando que o prazo de validade dele venceu no Corinthians, não, porque até por enquanto parece que não, mas... Isso que o Gabriel falou é interessante, porque o Corinthians jogando em casa nesse Brasileirão até agora é uma das piores equipes. São 8 jogos, apenas 3 vitórias. Cara, mas esse tipo de dado não funciona. Cara, funciona. Não, como o Galo é o pior dos piores visitantes também. Então vão ser 2 cachorros um jogo bom pro Atlético virar essa chave agora. O Atlético ele tem que confirmar o que tá acontecendo, porque tem que quando fez o jogo contra o Cruzeiro, cara, parecia que o Atlético tava encaixando. Aí não conseguiu encaixar. Agora são 2 jogos seguidos. O time parece mais coeso, parece mais unido, parece mais, né? Como a gente falou, sem o mimimi, sem essas questões. Então eu acho que pode ser uma oportunidade para o Baba ver se tem essa consistência que ele precisa para chegar, cara. Chegar até a parada da Copa, né? Cara, o Atlético fez 8 jogos. 8 jogos? Isso. 8 jogos como visitante. 2 vitórias, que você bem lembrou das vitórias, e 6 derrotas. O Atlético tem empate, o Atlético conseguiu. O Atlético é o 13º como 13º. Mas só pra... Se tirar o lance do Cruzeiro, porque é um atípico, é um visitante atípico, no caso é um clássico,
Então aí piora muito. Mas eu já incluo o Cruzeiro no outro pacote. As 2 vitórias do Atlético são contra equipes que hoje estão da metade para baixo na tabela. E é o fato do Corinthians. Então o Atlético tem jogado bem contra essas equipes onde tem as oportunidades. Esperança aí, ó. Onde tem ali uma brecha, o Atlético vai lá e aproveita. Falando sério, eu acho que é prato cheio mesmo, cara. O Atlético perdeu para Fluminense, jogando fora de casa, perdeu Fluminense, perdeu para mais quem? Grêmio, são equipes fortes que estão hoje da prateleira de cima. Então, cara, e o Corinthians chega balançado depois de um empate contra o Penharol. Eu não quero ficar, parece reserva, que eu tô querendo zicar. Mas parece que eu tô querendo zicar. Parece Já que eu tô querendo zicar. já. Mas, cara, empatou. O Fernando Diniz não engrena. O futebol dele é prato cheio pro Barba Domingues. Não, tava bem. Agora Prato começou cheio. a cair. É normal. Eu acho que o Atlético não perde. O Fernando Diniz já tá caindo. Eu acho que o Atlético não perde o do Corinthians. Primeiro empate, então. É mesmo? Não perde. Ou ganha ou empate, mas perder Eu não vou perde. porque tem coragem. Podcast com o Everton Guimarães e também o Everson. Baita Quem perder entrevista. essa Eu tenho uma Reservou. teoria porque que o Ancelotti não levou o Everson. Por quê? Desabafa também. Porque seria muito estranho um cara que não foi chamado no ciclo ser titular da Copa. Porque ele mereceria. Ele seria titular com certeza. Aí levou os Tá 3 pegando mais repetidos. que Alisson, que Ederson, que o Everton. Eu acho que O o Ancelotti Everton até errou na hora de falar. O Everton era Everson, ele errou. O Everton Tanto que não é sabe nem doideira. falar o Everton, ele fala Beverson, né? Até aí você tem essa dificuldade. Era pra falar Everson, ele errou. Não tava nem no planejamento, porque nem Não estudou. tava, ele falou esse nome aí. Ele não Beverson. Quem que é esse O aqui? Everson, ele confundiu, cara. Provavelmente ele iria levar o Everson, O Everson confundiu se lá fosse na o outra. Eu tenho uma outra teoria. Só podia chamar goleiro com o on no final. Alisson, Ederson, o Everton. Ué, ele é Mas Everson. aí o Everson também Aí tem. o Everson... Então leva 4 agora. Faz igual Portugal, leva 4. Chama o Everton. Chama o Ricardo Pode, Velho. pode levar, né? Pode levar. Lúcio, eu queria te ouvir. É o maior goleiro da história do Atlético? Cara, é o melhor. Maior, acho que a defesa do Vitor contra... A Libertadores toda de 2013 do Vitor foi muito boa. Eu posso te ajudar? Pode, por favor. Vou te ajudar. Ele é talvez o maior. Ele não é o mais importante ainda. O Vitor é o goleiro mais importante. Isso é igual eu falo assim, quem são os maiores jogadores do Atlético? Para mim, os mais importantes são Dario, Vitor, Ronaldo e Hulk. Né? Então, eu acho que realmente o Vitor é a importância pelo que... Agora, o Everson é... Cara, o Everson deveria ser titular da seleção. O Everson, ele é um goleiro que ele é seguro, ele é líder, ele sabe jogar com o pé. Sabe jogar com o pé, mas não é saber jogar com o pé só, cara. Ele meio que... Cara, ele participa do jogo como jogador de linha, cara. E ele conduz aquela defesa ali. Então, assim... E é engraçado, o Everson, ele tá ficando cada vez melhor, porque os zagueiros estão ficando cada vez pior, estão envelhecendo. Aí, cara, que o cara tem que aparecer mais. Fora e ele mais está aparecendo. Desculpa. E não é de agora, gente. Desde 2021, a torcida do Atlético tinha a birra com ele no início. Né? Eu acho que com o São Teve um Paulo momento em 2020, ali, né? o Atlético ficava muito exposto, era toda hora atacante, cara a cara com o Everson em 2020. Aquele jogo contra o Boca na Libertadores, que ele pegou um pênalti e fez, né? Que o Galo passou do Boca em 2021. Eu acho que ali foi pela mesma torcida, foi a virada de chave de começar a respeitar ele toma o 2 Everson, gols que são anulados pelo VAR, 2 gols na Argentina bobos. e aqui em BH. Mas e aí ele vai lá, pressionado, faz defesa. Cara, eu acho esse momento do caralho. Do caralho. O cara foi gigante, velho. E a partida ali foi... Não, cara, e nas últimas disputas de pênalti, todas, eu não sei quantas, mas assim, eu acho que pode procurar na estatística mundial, não tem nenhum goleiro que faz isso com tanta frequência. Pega 2 e faz 1. Tá louco, velho? Isso pra disputa de pênalti, o que é isso? É metade do trabalho de todo mundo ali. E ele é muito barra pesada. Fala, galera. Muito obrigado pela sua companhia. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Deixa o like aí antes do vídeo para dar aquela força. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deixa aí o seu like também para dar aquela força pro canal. E deixa meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificação, deixa o seu like. E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Eu quero fazer aqui uma pergunta. O que vocês acham aí? Deixa no comentário aí. O Everson deveria ir para a seleção brasileira? Vocês acham que cometeram uma injustiça com o goleiro do Galo? Deixa aí no seu comentário. O que você acha? Eu vou deixar minha opinião. Eu acho que deveria sim. Deveria ter ido para a seleção. Essa é a minha opinião. Muito bom, goleiro. Fiquem à vontade aí, tá bom? Esse canal aqui foi criado para atender todos vocês. Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, vocês vão ver que só tem notícia do Galo todos os dias de domingo a domingo para vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Tamo junto. Ficaremos atentos às notícias. Qualquer coisa a gente volta e atualiza vocês, tá bom? Forte abraço. Valeu, galera.